Amém. Aleluia. Voltamos aqui porque houve um pequeno probleminha aqui, um atraso na internet. Eu tive que sair para retornar novamente. Mas agora vai ser definitivo. Você que nos acompanha, você que nos segue, eu gravo essa live hoje com a intenção de edificar a tua fé. Já agora, anteriormente, agora há pouco tempo agora, nós tivemos agora no Face falando sobre o fogo segundo a ótica da Bíblia, a segunda parte, falando sobre agora fogo no altar. Estamos agora aqui no Instagram para falar sobre as características dos amigos de Paulo. Quem não tem amigos, né? Bom é ter amigos. Muitas pessoas vivem nos dias de hoje, não acreditam mais em amigos, ou que possa existir verdadeiros amigos. Não. Isso é uma mentira. Ainda existem verdadeiros amigos. Ainda existem amigos que são como se fossem irmãos, como diz a Bíblia. Existem amigos que fazem questão de estar conosco, amigos que torcem por nós. Às vezes você passa por uma situação difícil na sua vida, e quem já não passou por situações difíceis na vida, em que um amigo nos ajuda. Certa vez eu ouvi uma frase interessante, gostaria de compartilhar com você. A frase dizia assim: o verdadeiro amigo nem é aquele que está sempre te ouvindo nos momentos de barulho, mas é aquele que tem capacidade de ouvir o teu silêncio. Então, o verdadeiro amigo é aquele que ouve o nosso silêncio. E é aquele que nos procura no momento quando não ouve o nosso barulho. Esse é o verdadeiro amigo. E hoje estarei falando sobre essa live, falando sobre as características dos amigos de Paulo. Paulo tinha amigos de verdade, certo? Mas também no texto que nós vamos estar lendo, fala também que Paulo tinha inimigo, certo? Nós vamos dar uma breve passagem nesses textos, mas eu vou ser bem objetivo, não vamos estender nessa live, até porque essa live eu não faço para ela atingir milhões de pessoas, não faço ela para atingir uma grande quantidade de pessoas. Eu faço ela porque ela está sendo registrada. Ela vai ficar como documento na minha rede social, gravada aí. Para quem sabe um dia, se eu ainda estiver vivo, quem sabe ainda possa ter algum testemunho de alguém que ouviu uma live minha e que foi edificado, e que foi transformado, e que foi incentivado a buscar mais um pouco da palavra do Senhor. Então, seria da minha parte ingenuidade querer que muita gente visse a minha live. A minha intenção é que a minha live atinja o maior número de pessoas, mas se ela atingir uma pessoa e essa pessoa for impactada por esta palavra, já para mim é suficiente, porque nós estamos aqui para servir a Deus e não os homens. Eu vou deixar aqui a base do texto que está em 2ª Carta de Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 9 ao versículo de número 18. Se você tem a Bíblia, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram.
que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, esses textos que nós lemos aqui vão mostrar algumas características que os amigos de Paulo tinham e que Paulo tinha com estes amigos. Vai mostrar o tamanho da intimidade, da afinidade, do desejo de estarem sempre próximos um do outro. Existem amigos na nossa vida que nós perdemos com o tempo, contato, não temos nem nas redes sociais, mas que marcaram muito a nossa vida. Se eles aparecessem, nós lembraríamos do tempo que nós convivemos junto, porque tem amigos que marcam, mas tem amigos que não marcam, tem amigos que não deixam saudade, tem amigos que somem da nossa vida e que não deixam saudade, mas tem aqueles que deixam saudade, tem aqueles que nós gostaríamos de estar sempre juntos, porque são amigos de verdade. E já deixo um abraço para os amigos aí que já entram nessa live. Que Deus te abençoe, Juarez, que Deus possa te abençoar na sua vida. Meu amigo e irmão em Cristo, pregador da palavra. Bem, irmãos, estamos aqui para falar sobre as características dos amigos de Paulo. A primeira característica de um amigo está no versículo de número 9, do capítulo 2, do capítulo 4, versículo de número 9, de 2 Timóteo. A primeira característica, Paulo vai dizer assim, a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo está escrevendo esta carta a um jovem pastor de Éfeso, que foi seu discípulo, que aprendeu com ele. E Paulo tinha um grande carinho por este amigo, Timóteo, que se tornou pastor. E Paulo, escrevendo esta carta, ele fala assim: procura vir ter comigo depressa. Então a primeira característica de um amigo é que ele tem desejo de tê-lo junto dele depressa. Essa era a característica de Paulo para com Timóteo. Ó Timóteo, eu tenho pressa de tê-lo comigo. Eu tenho pressa de que tu esteja próximo de mim. Eu tenho pressa de poder falar contigo. Eu tenho pressa de poder compartilhar contigo as minhas alegrias e também as minhas decepções. Porque um amigo não só compartilha alegria, mas também compartilha decepções. E no caso de Paulo e Timóteo, essa amizade era tão forte que Paulo diz: procura vir ter depressa comigo. Quando o amigo é bom, nós queremos tê-lo junto de nós, mas com pressa. Essa era a característica primeira dos amigos de Paulo. Era que Paulo queria ter Timóteo depressa com ele. A segunda característica de amigos nós encontramos no versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. A característica desses três amigos, primeiro de Demas, segundo Crescente e Tito, é que eles eram amigos que abandonaram a Paulo. Então nós vamos ter característica de amigos que nos abandonam, de amigos que ficam distantes de nós. A Bíblia vai dizer que um aqui amou o presente século. Alguém acredita que Demas tenha se desviado e amado o secularismo, as coisas do mundo, e o abandonou? Indo para onde? É isso? Indo para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ou seja,
Existem amigos que vão nos abandonar. Infelizmente, nessa trajetória da nossa vida, e nós vivemos um período de agitação, nós vivemos um período em que os dias são trabalhosos, os dias são mais difíceis. Quantas pessoas nos abandonam e amigos nos abandonam? Então Paulo teve amigos também que o abandonaram. Então uma característica primeira que nós vimos de amigos de Paulo é que Paulo tinha amigo que ele queria que viesse ter com ele depressa, mas outros dizem que o abandonaram. Um outro que eu vejo de Paulo está no versículo de número 11, que diz: somente Lucas está comigo. Então, nós temos Lucas, e qual é a característica de Lucas? Lucas é o amigo presente. Ele diz: somente Lucas está comigo. Sempre vai ter aquele amigo presente. Sempre vai ter aquele amigo que te manda um alô no WhatsApp, que pergunta como você está, que procura ver o teu bem-estar, que vai te orientar para você qual um bom livro comprar, que vai te convidar para estar na sua igreja, muitas das vezes para pregar, para ensinar, ou para até mesmo cultuar com você. Por quê? É o amigo presente, é o amigo que tem o prazer de estar presente. Lucas foi um amanuense de Paulo. Lucas muitas das vezes procurava promover a Paulo e não a ele mesmo. Observa que ele vai escrever o livro de Lucas e o livro de Atos. E toda vez que ele está escrevendo, está falando de alguém e não dele mesmo. Por quê? Lucas se preocupava em promover aquele que estava junto com ele. O verdadeiro amigo, na realidade, ele muitas das vezes procura a autopromoção do seu irmão, daquele que está presente dele. Então, Lucas é aquele que está querendo promover sempre a Paulo. E diz a Bíblia que ele está presente com Paulo. Então, ele é um amigo presente. Lucas é aquele tipo de amigo que está em Provérbios 18, 24. Amigo mais chegados que irmãos. O amigo mais chegado que irmão é aquele amigo que fala assim para você assim: ó, meu irmão, vem aqui em casa tomar um cafezinho comigo, vamos bater um papo, vamos ler um livro, uma literatura, vamos dividir conhecimento, vamos falar de coisas boas, falar de Cristo, falar de Deus, porque ele é um amigo presente. Lucas, ele era um amigo presente de Paulo. O versículo de número 11 vai dizer isso. No versículo 11 também vai falar sobre Marcos. Olha o que diz o versículo de número 11, quando ele está falando com Lucas, ele vai dizer assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo vai falar sobre um amigo chamado Marcos. Este amigo Marcos é aquele amigo que Paulo perdoou, é chamado de amigo perdoado. Por quê? Se você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41, diz a Bíblia que Paulo vai ter uma desavença com esse Marcos. E diz a palavra de Deus que a contenda foi tão grande que dividiram eles, porque diz a palavra que Barnabé queria que Paulo, na sua segunda viagem, levasse a Marcos. Mas diz a Bíblia que Marcos, desde a Panfilha, havia rejeitado sair nas obras missionárias, de Paulo. E diz a Bíblia que agora Paulo não quer mais a companhia de Marcos. Mas diz a palavra do Senhor que vai acontecer o quê? Vai dizer que há uma desavença entre os irmãos e Paulo fica com Silas e Barnabé vai com Marcos para outro lado. Então o que eu entendo com isso? Que aqui já Paulo havia perdoado Marcos. Aquele Marcos que não foi útil para o ministério de Paulo, agora está dizendo Paulo que ele é útil para o seu ministério. Então, Marcos é o amigo perdoado. Por quê? Amigos podem falhar com você. Amigos, muitas das vezes, pode até te entristecer. Mas quem é amigo de verdade, perdoa. Quem é amigo de verdade, faz daquele amigo que lhe chateou útil para o seu ministério, útil para a obra do Senhor junto com você. Então Paulo tinha esse Marcos agora como amigo, e um amigo perdoado e útil. O amigo está com ele. Então Marcos era um amigo perdoado. Essa era a característica de Marcos. Qual é um outro amigo que Paulo tinha? Qual é a característica desse amigo? Era Tíquico.
Versículo de número 12. Paulo vai dizer assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Qual a característica de Tíquico? É o amigo de confiança. É aquele amigo que tu pode mandar no seu nome. Ó, você vai lá, você vai me representar. Porque ele é um amigo de confiança. Paulo não enviaria Tíquico para Éfeso se Paulo não confiasse nele. Então existe aquele amigo que é de confiança. Aquele amigo que você pode conversar com ele. Pode falar das suas confidências, ser confidente com ele. Porque você sabe que ele não vai te defamar, ele não vai falar mal de você, não vai fazer fofoca, não vai criar intrigas, porque ele é teu amigo confidente, ele é teu amigo que você pode compartilhar coisas com ele, porque você sabe que ele é uma pessoa de confiança, você pode acreditar com ele situações, manda ele a algum lugar em teu nome. Quantas vezes, lá no estado do Rio de Janeiro, quando eu estava em minha igreja, e o pastor, o evangelista daquela igreja me convidava ainda sendo auxiliar de trabalho, falava: você vai pregar na igreja tal, me representando. Isso mostra confiança, mostra que há uma confiança naquele amigo. Então, Paulo tinha Tíquico como amigo de confiança. Essa era a característica de Tíquico, amigo de confiança. Uma outra característica de um outro amigo chamava-se Carpo. Versículo de número 13. Vai dizer assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então Paulo está falando aqui de Carpo, e Carpo, ele era um anfitrião, era um amigo anfitrião, era um amigo que acolhia Paulo quando Paulo estava ali naquela cidade, e deixava ele ficar em sua casa, tanto que diz a Bíblia que ele deixou na casa de Carpo seus livros e seus pergaminhos. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: quando tu vieres de Troa, passa na casa de Carpo, pega meus livros e pega também ali meus pergaminhos, porque quando eu estou aí, eu estou na casa de Carpo. Carpo é meu anfitrião. Ou seja, como é bom ter amigo anfitrião que nos recebe em casa, que nos chama para tomar um café, que bate um papo conosco, porque existe amigos que são anfitrião, amigos que querem ter sempre você por perto. E Paulo tinha Carpo. Mas Paulo não só tinha amigos dentro dessas trajetórias. No versículo 14, versículo 15, Paulo vai ter inimigo. Olha o que diz o versículo 14. Diz assim: Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo fala que Alexandre era inimigo. Paulo tinha muitos amigos. Paulo tinha amigo próximo, não é isso? Paulo tinha amigos que o abandonaram. Paulo tinha amigo presente. Paulo tinha amigo perdoado e útil. Paulo tinha amigo de confiança. Paulo tinha amigo de anfitrião. Mas Paulo também tinha inimigo. E Alexandre Latueiro causou muitos males a Paulo e a pregação que Paulo trazia. Então o que eu entendo com isso? Que nós também vamos ter algumas das vezes algumas pessoas que não têm afinidade, pessoas que não querem ser nossos amigos. Tem pessoas que nos odeiam sem nós ter feito nada. Tem pessoas que são antipáticas a nós, sem nós nunca ter falado nada sobre ela, ou feito qualquer tipo de crítica, mas gratuitamente são pessoas que parecem não gostar de nós. Certa vez, eu conversando com uma pessoa, ela falou para mim assim: rapaz, eu não ia com a tua cara, eu te odiava. Mas hoje, quando eu te conheci, eu vejo que você é um grande amigo. E me tornou-se um grande amigo meu. E toda vez que essa pessoa me via, ela fazia questão de me cumprimentar e estar comigo. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de nós por causa de pessoas que falam de nós. E as pessoas acreditam naquilo que se fala daquela pessoa sem ao menos ter conhecido aquela pessoa. E quando aquela pessoa nos conhece, elas ficam até abismadas e dizem: olha, falaram tanto de você, te criticaram tanto, mas você é totalmente diferente daquilo que falaram de você. Por quê? Porque a melhor maneira de você conhecer uma pessoa é convivendo com ela. A melhor maneira de você conhecer uma pessoa é você andando com ela. Então, a Bíblia vai falar
que Alexandre, o latoeiro, era inimigo de Paulo. E vai existir muitos antagonistas, vai existir muitas pessoas que vão ser contrárias a nós, mas não são muitas não, são poucas, é bem poucas. Uma vez eu estava no meu setor de trabalho e uma pessoa me maltratou. Eu me maltrataram, uma senhora muito sábia, ela chegou para mim e falou assim: ô meu filho, não liga não, não é todo mundo assim não, não é todo mundo que não gosta de você, eu tenho certeza que a maioria gosta. Então Paulo tinha aqui Alexandre Latoeiro como inimigo, porque resistia fortemente às suas palavras. Mas só que Paulo, ele tinha um último amigo. Paulo tinha um último amigo. Do versículo 16 ao 18, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que, no versículo 16, ele vai dizer assim: na minha primeira defesa, do capítulo 4 de 2 Timóteo, que é o texto que nós estamos lendo, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Paulo estava sendo julgado, Paulo estava preso. E Paulo vai dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele a glória pelo século dos séculos. Então Paulo tinha um outro amigo, e esse amigo é o fiel dos fiéis. Ele é chamado em Apocalipse de o fiel e verdadeiro. Quem é o amigo de Paulo, o último amigo de Paulo? É Deus. Ele está dizendo que na sua primeira defesa todos abandonaram, todos deixaram, mas ele fala assim: não, Senhor, não põe na conta deles não. Mas ele vai dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio o evangelho fosse pregado a todos os gentios, e fui libertado da boca do leão. Alguns estudiosos dizem que Paulo tinha medo de ser jogado nas arenas, porque lá em Éfeso já havia arenas onde eram jogados homens para ser mortos na boca de leões. E em Roma, já no período do imperador Vespasiano, havia já um lugar muito grande, um anfiteatro chamado Coliseu, onde muitas pessoas eram lançadas na boca dos leões. Mas nesse período aqui, que antecede o período de Vespasiano, não havia o Coliseu, mas já havia pequenos anfiteatros com jogos de gladiadores e pessoas que morriam na boca das feras. E Paulo tinha medo, segundo os historiadores, de ser lançado na boca do leão. E quando ele fala leão aqui, ele está usando a linguagem figurada, mas uma linguagem também literal. Ou seja, literalmente está dizendo: o Senhor não deixou ser lançado na boca das feras. E aí ele vai mudar de discurso e vai dizer: e também me livrou de obras malignas. Então Paulo fala que o Senhor livrou da boca da fera, do leão, mas também livrou de obras espirituais. O Senhor é poderoso para te livrar de obras espirituais que se levantam contra a sua vida. Então o que eu entendo aqui? Paulo tinha um grande amigo que chamava-se Deus, e esse estava com ele na sua trajetória. Então não fique preocupado, porque de repentemente um amigo que tem pressa de estar com você, como o caso de Timóteo e de Paulo, pode ser que eles também possam falhar. Um amigo como Demas, Crescente e Tito, que abandonaram Paulo, falham. Amigos como Lucas, que é um amigo presente, também pode falhar. Amigos como Marcos, um amigo perdoado, pode falhar também. Amigos como Tíquico, amigo de confiança, pode uma hora também falhar, mesmo que ele seja de confiança. Carpo, o anfitrião, uma hora pode falhar. Pode ser que ele não esteja em casa para te receber. Pode haver um inimigo, um Alexandre Latoeiro na sua vida. Mas ouça bem, nunca vai faltar o amigo verdadeiro, fiel, chamado Deus, Jesus Cristo, aquele que nos ajuda em momentos mais difíceis da nossa vida. Então esta é a live que eu queria compartilhar com você. Característica dos amigos de Paulo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter amigo que gosta de estar depressa contigo. Que você possa ter amigos como Lucas, amigo presente. Amigos como Marcos, que é perdoado. Amigos como Tíquico, que é aquele amigo de confiança. Amigos como Carpo, que é anfitrião.
e amigos como Deus. Mas pode ser que também existam amigos como Demas, Crescente e Tito que te abandonam. E possa ter também inimigo como Alexandre Latueiro. Mas confia no Senhor, porque o Senhor é o amigo dos amigos, é aquele que nos ajuda em momentos mais difíceis da nossa vida. Que Deus te abençoe. Sábado que vem estaremos na nossa próxima live, também aqui, e também uma outra live lá no Facebook. Nos acompanhe em nossa rede, será uma benção tê-lo conosco. Que Deus abençoe todos os meus amigos que assistirem essa live, que compartilharem e que estiverem aprendendo conosco a palavra do Senhor. Característica dos amigos de Paulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.